Deputado, usando então o lado nobre da política, eu vi anúncios, alguns eu vi, o do senhor eu confesso que eu não vi, de uso de emendas parlamentares. Eu vi o deputado Nicolas, acho que 1 ou 2 milhões, o Eduardo Bolsonaro, muitos conseguindo direcionar. O que está sendo feito pelo Congresso, o que mais pode ser feito e qual o destino desses recursos, o que está precisando mais hoje para ajudar de fato o povo e não sair em imagem ou marketing. Estarei aqui com o Rodrigo Constantino, com o Coronel Gerson Gomes e uma participação especial, Fernão Lara Mesquita, com a gente na segunda-feira também. Olha, ótima pergunta. Hoje eu estava aqui em casa com 2 assessores do Nicolas. Nicolas, que é um baita de um parlamentar, como fala o gaúcho, baita, ele é um baita de um parlamentar, um guri que realmente nos enche de orgulho. Estava com o Eduardo aqui hoje, eu fiz ele não só reconhecer as cidades, mas ele já está, inclusive, me ajudando em algumas articulações com algumas embaixadas. Eu já tenho reunião marcada com a Embaixada do Japão, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, algumas com viés de ajuda humanitária, outras com viés mais técnico, que ele tem aquela expertise de catástrofe. Então, tanto o Eduardo quanto o Nicolas estão nos ajudando. São deputados que são fora do estado, então essas emendas geralmente ficariam em Minas Gerais ou em São Paulo. Eu, particularmente, nós doamos, com a ajuda do Gayer, do Nicolas, da bancada da segurança, já passou de 40 milhões que eu pude direcionar para essas cidades que estão se perdendo. Mas, Rodrigo, na verdade, é um trabalho a longo prazo. Eu vou te mandar depois algumas imagens, tu vai ficar realmente muito impressionado, porque eu não estou exagerando quando eu falo que a cidade inteira foi destruída. Então eu não estou dizendo em dar meia dúzia de casas. Eu estou dizendo em tu reconstruir cidades do zero. Nós temos cidade como Eldorado, que simplesmente de jet ski, um grupo, inclusive, de surfistas do Rio de Janeiro, entre eles o Scooby, que veio aqui auxiliar, outros tantos empresários que colocaram seus barcos. Nós, durante os resgates, cansamos de bater o jet ski no telhado de casas ou no topo de um caminhão, porque carros eram totalmente submersos. Então, essas casas estão destruídas, fora aquelas que foram levadas pela chuva. Então, não é trocado, não é migalha. E, com todo respeito, acreditem, o governo, no início, lançou um decreto que cidades até 50 mil habitantes eram 100 mil reais. O que tu faz com 100 mil reais numa cidade? Cidades de 50 a 100 era 200. Acima de 100 mil habitantes eram 300 mil reais. Gente, o prefeito de Farroupilha, que ficou conhecido numa discussão com Pimenta, ele falou que só um problema que ele teve eram 10 milhões. Então vai ser muito recurso que a gente vai precisar, muita gestão. E não é nem questão de ser municipalista, mas nós temos que escutar cada município. Aquele município, tu não pode pegar e se basear por número de habitantes. Tem cidades que são grandes, mas afetou só um bairro. Cidades pequenas que tu acabou com a cidade inteira. Então, eu acho que o Congresso pode ajudar muito. O perdão da dívida que eu esperava não passou, infelizmente. Como eu disse anteriormente, o Rio Grande do Sul deve 94 bilhões e o PT, ele falou que vai segurar, suspender a cobrança. Imagina o que vai vir de juros no estado que não vai se reerguer. Olha, eu não sou especialista, mas eu escuto especialistas. Nós estamos falando de 5, 10 anos. O próprio Katrina me disseram que demorou 10 anos e foram investidos bilhões de dólares. Mas, infelizmente, o que eu enxergo é que se não tiver uma responsabilidade, casas serão feitas à beira dos rios ou casas que vão, digamos assim, assoprar com um vento e vão cair com um cunho politiqueiro. Eu espero estar errado, mas pelos movimentos que eu estou aqui presente,
pelo anúncio do ministro Paulo Pimenta num comício com mais de 150 mortos, onde este homem me diz que ainda está meio perdido, que não sabe muito bem o que fazer, isso me noja. Nós precisamos realmente de gestão e eu espero que com essa briga de vaidades e egos entre governo estadual e governo federal, os prejudicados não sejam os gaúchos. E aí, logicamente, temos aí uma eleição no meio que eu não sei nem se tem como acontecer aqui esse ano. Sinceramente, hoje me perguntam, eu falo assim, olha, para o ser humano normal, não teria. Mas talvez eles façam os cálculos matemáticos e ver o que é melhor eleitoralmente, se acontecer ou não.